Bom dia, feliz 2021 para quem eu ainda não falei. Sejam bem-vindos a essa live, do Caminhando ao Vivo, que é o espaço, então, normalmente, que eu compartilho alguns aprendizados de estudos, cursos, leituras que eu vou fazendo aí ao longo desses dias, e acho interessante trazer aqui para compartilhar com vocês, porque são assuntos que me ajudam a ter um pouco mais de tranquilidade para lidar com a correria do meu dia a dia e também para fazer andar em direção aos sonhos, aos planos, às metas que eu traço para mim. Bom dia, Sandro, tudo bom? Faz tempo, feliz ano novo. E para quem viu algum dos vídeos, que eu fui fazendo no final do ano, eu fui trazendo conteúdos que ajudem vocês a perceberem o que é realmente importante para a vida de vocês, para traçarem ações, para traçarem planos, planejamentos, para que a cada dia vamos dizer assim, desse ano que está se iniciando, a gente esteja em condições de caminhar, estar cada vez mais próximo dessas metas, desses planos, desses objetivos que a gente traça para a gente. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele Miyashiro e hoje eu vou falar um pouco da timidez, essa palavrinha, esse estado, essa característica que por muitas vezes sim foi um grande obstáculo para que eu conseguisse realizar os meus planos, para que eu conseguisse lidar bem com as situações que aparecem aí para mim, no dia a dia, geralmente a gente precisa lidar com vários desafios, com várias questões, e por muitas vezes eu me colocava nessa característica da timidez para justificar talvez algumas para justificar o porquê que às vezes eu não entrava em ação, o porquê que eu não conseguia realizar algum sonho. Então, pensei em trazer isso hoje, já dando continuidade, toda aquela conversa que eu fui trazendo no final do ano sobre estabelecer metas, sobre planejar, não só esse ano 2021, mas também planos de médio e longo prazo, e que às vezes os passos que a gente dá na realização desses sonhos são passos, degraus que a gente sobe em direção a essas metas, esses planos, tá? Então, para quem foi entrando agora, eu quero desejar um feliz e um iluminado 2021, que a gente sim reconheça cada vez mais as nossas forças, os nossos valores, que vão nos ajudar a ir em direção a esses sonhos. Então, vou começar falando o que é a timidez. Eu fui pesquisar, assim, eu sei o que é vivendo aí no dia a dia, o que é timidez, que é algo que me bloqueia. Então, o ser tímido é uma pessoa que se sente envergonhada o tempo todo, que tem um nível de autocobrança muito elevado, então essa autocobrança, ela traz esse sentimento de vergonha, de não se sentir adequado nas situações do dia a dia, e sempre que está ali na interação com outras pessoas. Em geral, são pessoas que são inseguras e que expressam e transmitem esse receio de errar, de não fazer certo, não estar perfeito, e geralmente elas aguardam que todas as situações, todas as condições, elas estejam perfeitas dentro do planejado para que aí elas possam entrar em ação. Então elas têm uma autocobrança muito elevada, buscando a perfeição, buscando agir para que dentro de todas as situações controladas que eles planejam, que eles imaginam. Então, sempre que surgem imprevistos, são situações não são tão fáceis, de lidar com imprevistos. Eles não conseguem ser espontâneos, ser pessoas espontâneas aí na interação com outras pessoas. Eles
em geral, não sabem expressar direito ou claramente os seus pensamentos e seus sentimentos, e por isso eles não gostam de expressar, né, seus pensamentos, seus sentimentos, com medo de ser julgado por outras pessoas. Muito associado também com a introspecção. Daqui a pouco eu já vou falar da introspecção. Então, esse medo de ser julgado é um obstáculo a mais para a interação social. E normalmente essa timidez ela vem associada ao nervosismo, à ansiedade e a muita angústia também, porque esse medo de ser julgado limita as ações das pessoas, e por as pessoas não entrarem em ação, elas muitas vezes acabam adiando a realização dos seus sonhos. Tá? E agora eu vou falar o que não é a timidez. A timidez não é uma pessoa que, assim, apesar de gostar de estar sozinha, ela se sente bem, ela se sente realizada, ela se sente confortável em estar sozinha. Na verdade, os tímidos, eles procuram ter alguma interação social, mas por não ter muitas habilidades ou por estar sempre aí na posição de autocobrança, eles pensam muito antes de agir, e muitas vezes eles acabam não agindo porque não se sentem adequados. Ao contrário do ser introspectivo, que a pessoa ela gosta de estar sim sozinha, mas ela também tem habilidade para lidar com um grupo pequeno de pessoas, ou pessoas mais próximas, ou pessoas mais conhecidas, mas sempre que essa pessoa introspectiva ela está num grupo maior, aí sim causa um desconforto, porque a condição ideal para ela agir é sim na condição em que há mais calma, há menos pessoas para interação. E a pessoa introspectiva ela é mais reservada, ela é mais reflexiva. E também os introspectivos eles têm maior habilidade para escutar e entender as pessoas, ao contrário do tímido, que por causa da sua ansiedade ele fica com vários pensamentos, vários sentimentos ali durante a interação com as pessoas, e normalmente não consegue captar o que o outro está querendo dizer, porque está muito centrado ali nas suas vontades, na sua vontade de interação, mas por estar com esse excesso de sentimento de nervosismo, de ansiedade, ele acaba não percebendo direito o que está acontecendo ali ao seu redor, e por muitas vezes acaba, quando resolve entrar em ação, não é do jeito que ele esperava, não acontece, a interação acaba não acontecendo do jeito que ele gostaria. Então isso também gera muito sentimento de culpa, de reprovação, de julgamento. Então, por muito tempo eu confundi essas duas características, a timidez e a introspecção. Para mim eram coisas iguais, eram coisas bem semelhantes, mas à medida que eu fui entendendo o que é cada uma dessas características, eu fui percebendo que sim, eu tinha um pouco de timidez e também sou introspectiva, né? Que uma coisa não necessariamente está associada à outra. Eu estava lendo aí diversos artigos e matérias falando que não necessariamente um tímido ele é introspectivo, na verdade existem os tímidos introspectivo, extrovertido. Ai, de manhã você tá travando a língua. Mas assim, tem os tímidos extrovertidos, e aí é essa situação que eu estava falando, que por eles estarem muito ansiosos para entrar em contato, né, terem interação social que eles gostariam, eles acabam não sabendo lidar nessas situações, acabam não interagindo direito com as pessoas, e isso pode causar, sim, alguns inconvenientes na hora que eles estão se relacionando. E então, sim, existem tímidos, extrovertidos, mas em geral a timidez ela está associada com a introspecção, que são as pessoas que gostam, assim, de estarem sozinhos, e pelos tímidos eles não terem essa habilidade social, então também eles acabam
abrindo mão dessa interação com as pessoas para justamente não terem essa questão do julgamento, enquanto que os introspectivos não se importam em estar em interação e entendem que não necessariamente do jeito que eles falam, do jeito que eles agem vai agradar todo mundo. Há um conceito geral de que as pessoas, para serem bem sociáveis, elas precisam lidar com bastante pessoas, né? Tá sempre em grupo, tá sempre falando com muitas pessoas, em grupos grandes, isso sim é muito benéfico, porque é através do convívio com as outras pessoas que a gente vai aprendendo a lidar com vários desafios que a gente tem. Através do exemplo de outras pessoas, a gente vai percebendo as formas de interação, de resolução dos desafios que a gente enfrenta. Então, esse convívio com outras pessoas é sim muito benéfico, muito melhor do que ficar aí fechado no seu casulo, mas é importante sim para quem é introspectivo ter um ambiente seguro, ter um ambiente tranquilo para que ele possa interagir, para que ele possa ter esse tempo de reflexão e de expressão, tá? Então, como comecei até a falar, né, por muito tempo eu confundi muito essas duas características, e no momento em que eu comecei a entender que havia uma certa diferença entre a timidez e a introspecção, é que eu fui aprendendo também, fui entendendo formas de como lidar com essa timidez, como lidar com essa introspecção, que por mais que muitas pessoas, né, existam muitos artigos falando que ser tímido é muito ruim, na verdade o excesso, né, a intensidade com que essa timidez ela se expressa, que precisa ser percebida, não só a característica do é ou não é tímido, porque em alguns momentos sim a gente precisa parar para refletir ali na situação, não sair agindo à torta e à direita por impulso, entender, perceber a situação e perceber as melhores respostas que você pode dar, mas também não pode ser em excesso a ponto de que você não consiga entrar em ação para realizar as atividades necessárias para a realização dos sonhos, das metas, dos projetos. Então, na verdade, não é a questão do ser ou não tímido, mas saber em qual grau essa timidez ela te ajuda ou te atrapalha. E toda vez que eu falava que eu era uma pessoa tímida, isso, não que eu era, né? Eu ainda sou um pouco, estou aprendendo a lidar com isso, mas toda vez que eu falava que eu era uma pessoa tímida, isso de certa forma, na minha mente, no meu inconsciente, me dava a permissão de, se esse objetivo eu não cumprir, tá tudo bem porque eu sou tímida, mas na verdade eu sim deixei de aproveitar oportunidades de realizar coisas por eu ter colocado, né, vamos dizer assim, essa característica aí como algo que me definisse. E é aquela coisa, né? As oportunidades elas aparecem e elas têm tempo para serem aproveitadas, e se a gente não aproveita ali no momento que elas aparecem, pode ser que elas voltem, se é uma oportunidade que realmente é pra gente, ou pode ser que elas não voltem nunca mais, porque também no momento que elas aparecem, a gente é uma pessoa com um certo conhecimento, com uma certa experiência, e caso ela volte ali para frente, de repente as experiências e as situações que a gente está vivendo ali naquele momento podem não ser a mais adequada para que essa oportunidade seja aproveitada. Eu vou falar agora algumas das características, né, do ser tímido. O ser tímido, ele realmente tem um grande medo de não ser aceito pelas outras pessoas, então por isso que ela acaba pensando muito antes de entrar em ação. E parece contraditório, mas os tímidos eles têm muita necessidade de receber atenção. Então, eles querem expressar as suas ideias, os seus pensamentos, mas por muitas vezes eles não têm as ferramentas apropriadas para expressar esses pensamentos, essas ideias ali no momento, ou eles não se acham adequados para expressar essas ideias por se sentirem inseguros.
Então, a insegurança realmente é uma outra característica que essas pessoas trazem muito forte. Eles têm pouca, então, habilidade para lidar em situações com outras pessoas, nessas interações sociais, né? Eles hesitam muito antes de agir e quando agem normalmente eles não estão ali atentos ao que está passando na situação, mas estão mais voltados ali para os pensamentos internos dele. E às vezes na hora que se expressam nem sempre é de uma forma assim tão agradável. E isso era muito forte em mim. Existe a necessidade da pessoa tímida dela ser perfeita em tudo. Então, antes de agir, ela quer avaliar se todas as condições que ela traçou ali para aquela situação, se todas as situações estão de acordo para que aí sim ela possa agir. Ela não tem essa espontaneidade ou agilidade, né, para lidar com esses pensamentos, para fazer uma avaliação rápida e entrar em ação tão logo ela aconteça. E algumas coisas que essa timidez também, eu já falei que por causa dela eu deixei passar assim algumas oportunidades, deixei de aproveitar algumas oportunidades, algumas possibilidades que surgiram ali no momento em que eu fiquei analisando muito a situação, em que eu fiquei pensando demais e na hora que eu pensei em entrar em ação, essa oportunidade já não estava mais aberta, então assim eu perdi a oportunidade de realizar algumas coisas, engoli diversos sapos, porque como tem esse hábito, né, de pensar muito antes de agir, ou de agir apenas quando todas as situações estão favoráveis para essa ação. Então, de novo, né, a gente acaba perdendo o timing, o momento de entrar em ação, e no momento que a gente ganha coragem para entrar em ação, na verdade já não é mais a situação oportuna para isso, tá? E por muitas vezes eu não me achava capaz, não me sentia merecedora de receber os benefícios, né, de trabalhar ali sempre centrada, sempre concentrada, entregando o melhor trabalho que eu poderia entregar dentro de algum projeto, dentro de alguma situação. Eu não me sentia capaz, não me sentia merecedora dos elogios, não me sentia merecedora dos resultados, não gostava de ter esse protagonismo, não gostava de estar em evidência. Porque para mim sempre faltava, por melhor que fosse o resultado ali das situações, eu sempre focava em um ou outro ponto que não tinha sido atendido, então aquele um ou outro ponto, dentre milhares de outros pontos positivos, esse um ou outro ponto negativo acabava sobressaindo, então eu não achava que eu tinha desempenhado tão bem a minha função do jeito que poderia ter sido. Agora eu vou falar um pouco, né, de como que a gente pode como que eu até acabei lidando um pouco com essa timidez, com essa característica, que ela ainda é bem marcante em mim, assim, que me fez também me colocar em ação, me colocar nessa situação e nessa disposição de gravar vídeos, fazer lives e trazer um pouco desse conhecimento que eu tenho adquirido ao longo de tanto tempo, principalmente ao longo desses últimos 5, 6 anos, a gente já virou o ano, então ao longo desses 6 anos, e que tem me ajudado a entrar em ação e a estar em movimento em direção à realização dos meus sonhos. Uma das atividades, uma das ferramentas que me ajudou muito é entender e aceitar como que eu sou, né? Entender um pouco melhor quem é a Gisele, quais são os meus valores principais, o que é importante para mim. Esse é até um exercício que eu chamei em algumas lives anteriores, em 2 ou 3 lives anteriores, um exercício parece simples, mas ele é bem importante no momento que você entende quem é você, quais são as suas forças, o que é importante para você no seu dia a dia, nos seus relacionamentos,
dos seus projetos, quais que são os seus projetos mais importantes, o que você quer realizar. Parece, de novo, parece algo simples, mas quando a gente tem clareza disso tudo, principalmente tira da mente, põe no papel, vê isso escrito, isso ajuda a entender muita coisa. Também achava que isso era algo muito simples, que não dava resultado, mas isso me ajudava a ter clareza das coisas que são importantes para mim. E a partir desse momento que eu entendi o que era importante para mim, eu conseguia enxergar alguns passos ou alguns caminhos possíveis para que eu pudesse realizar algumas etapas em direção a esses sonhos, a essas metas que eu tinha. Por muitas vezes esses sonhos e metas, eles têm etapas que não são tão confortáveis, que vão exigir que a gente saia dessa zona de conforto, né? Que aparentemente está tudo bem por ali, mas que, de novo, no momento que a gente se acomoda e entende que não precisa crescer, que a gente não tem mais o que fazer ali, é momento de repensar a vida. É muito profundo, é muito forte, mas se você for observar a vida, a natureza, como que as coisas acontecem, na verdade ali tá tudo sempre em movimento, as coisas que crescem, florescem, dão frutos, elas estão sempre se desenvolvendo, um pouquinho por dia, nem sempre na velocidade que a gente gostaria, mas elas estão sim sempre evoluindo e aquelas sementes, aqueles brotos que não vão adiante, no final eles acabam apodrecendo, acabam morrendo, né? Então, no momento que a gente entende que não tem o que fazer, que não tem, como que fala? Que não tem por onde crescer, não tem por onde evoluir, ou que tá bom assim, porque, sei lá, da onde você veio já foi coisa suficiente. E é como se fosse um sinal que você desse aí para a natureza, para a entidade maior, que você não tá, que para você tá boa a vida assim, e que se você fosse partir agora tava tudo bem também, né? Não sei se eu consegui ser clara, mas é uma reflexão que me ajuda muito a levantar de manhã e olhar para as coisas que eu quero conquistar e perceber os passos que eu preciso dar em direção a esses sonhos, a essas metas, a esses objetivos que eu quero para mim. Também aprender a usar essa timidez como um ponto a favor seu. De que forma que você pode fazer isso, né? Se eu já trouxe ali no começo que a timidez muitas vezes ela foi um obstáculo grande para que eu pudesse realizar sonhos e projetos, de que forma que eu poderia usar a timidez ao meu favor. No momento que eu me entendi tímida, que eu entendi o que realmente que significa ser tímido, eu fui percebendo se isso foi uma constante na minha vida toda ou se teve um ou outro momento ao longo da minha vida em que eu, mesmo sendo tímida, eu fui capaz de realizar planos, realizar projetos e sim, eu encontrei momentos em que eu consegui colocar esse estado, essa característica de lado e entrar em ação para realizar algum sonho, apesar de saber que eu não teria a aprovação de todo mundo que estaria ali à minha volta, apesar de fazer algo que poucas pessoas estavam ali dispostas a fazer, mas que era um sonho, era uma vontade muito grande que eu tinha de realizar. Eu vou pegar, por exemplo, a questão de vir morar sozinha, mesmo não sendo casada, mesmo não tendo que trabalhar fora, aqui da minha cidade natal, da cidade onde moram meus pais, aqui em São Paulo. Então, eu sempre tive ali, quando entrei na faculdade, que quando eu tivesse um emprego que me desse condições para que eu conseguisse me sustentar, eu queria, assim, sair da casa dos meus pais e morar sozinha. E na minha família isso não era muito comum, porque as pessoas só saíam da casa dos pais se fosse para estudar numa cidade fora, fazer faculdade, né, numa cidade fora da cidade onde os pais moravam. Então, isso, e no momento que eu estava ali já com um emprego bem
estava bem estabelecida no emprego, vi que tinha condições de me sustentar, eu comecei a procurar apartamentos para alugar. E no momento que eu encontrei esse espaço aqui, que apareceu essa oportunidade para vir morar sozinha, assim, para todo mundo que eu contava desse sonho ali da família, eu não tive muito apoio, mas em compensação eu tinha muitos amigos que fizeram a mesma coisa, tiveram a mesma atitude, e eles foram bem sucedidos, eles estavam bem, conseguindo se virar bem, vamos dizer assim. E então você saber onde que você pode buscar esse apoio, se as pessoas às vezes mais próximas a você podem não estar de acordo com isso tudo, né? Então, e se é algo que vai te fazer bem, que não vai atrapalhar ninguém, que não vai causar nenhum mal a outra pessoa, por que não, né? Por que não ir atrás desse sonho? Por que não buscar as condições para a realização desse projeto? E no momento que as pessoas próximas a mim viram que eu estava nesse movimento de buscar essa realização que eu tanto queria, e viram que era algo que eu não ia voltar atrás, por mais maior que fosse a resistência deles, aos poucos eles foram entendendo o quanto que isso era importante para mim, e também aos poucos eles vieram me ajudar, me dar o apoio para que esse passo fosse dado da melhor forma possível. E que bom que eu pude contar com o apoio deles ali no final, por mais que o começo tivesse sido assim, bem desgastante, né? Então, eu estava falando do timidez ao seu favor, né? Então, por mais que eu entendesse que eu quisesse, né, realizar esse sonho, mas eu também tinha essa trava de ser tímida, eu fui entendendo o que eu precisava, de que formas que eu poderia, né, usar essa característica ao meu favor. Talvez por ser tímida eu não tivesse conseguido expressar esses meus sentimentos da melhor forma possível para ter o apoio desde o começo, mas aí no momento que eu estava ali em ação, eu fui conseguindo demonstrar o que realmente estava na minha cabeça. Então, entender, né, essas características e de que forma você pode utilizá-las é que acabam te trazendo uma clareza das ações que podem ser colocadas em ação, né, colocadas em prática. Respeitar, né, respeitar essa condição, respeitar todos essas angústias, esses receios que aparecem, e não só respeitar, mas entender por que eles estão aparecendo, entender por que de repente você trava para entrar em ação. Será que é esse medo de rejeição? Será que é o medo do julgamento? Será que é o medo de não dar certo, de não ter as condições aí todas preenchidas, todas no sinal verde para entrar em ação? E no momento que você tem essa clareza, que você respeita consegue escutar melhor o que é esse medo que está gritando aí, o que é essa angústia que está gritando dentro de você, no momento que você consegue entender a origem disso tudo, ter tranquilidade para buscar, para ver se isso realmente é um padrão, se a situação realmente não oferece algum perigo, ou se de repente é alguma insegurança. E no momento que você se respeita e entende o que é essa insegurança, você consegue também perceber formas para lidar com isso tudo. Se você não está conseguindo aí fazer sozinho, então, de novo, pedir ajuda, saber pedir ajuda, saber para quem pedir essa ajuda, para quem pedir esse apoio. Se de repente as pessoas mais próximas a você não estão te apoiando no teu projeto, entender por que eles não estão te apoiando, entender se as justificativas deles se aplicam realmente a você, se eles fazem sentido. E caso você não perceba que é algo importante para ser realizado por você, que é algo que vai te ajudar, que pode ajudar outras pessoas, então busque ajuda em outros lugares, em outros amigos, em outros conteúdos, cursos, leituras,
para colocar aí seu sonho, seu planejamento em prática. E no meio desse tudo, quando possível, divirta-se com o processo. Torne isso uma coisa mais leve. Saiba que no momento que você se diverte com o processo, é como se, para mim, não sei, eu sempre fui uma pessoa que buscava enxergar um ponto positivo aí nas situações, nos desafios. Por muitas vezes eu tinha, assim, me vem um pensamento divertido, mas que também eu percebia que às vezes não era o momento de compartilhar esse pensamento positivo, porque era uma situação em que estava todo mundo ali tenso, mas em outros momentos eu percebia que no momento que eu compartilhava isso, acabava trazendo um pouco de leveza para o ambiente de trabalho, e isso ajudava com que os processos eles fossem desenvolvidos de uma forma mais leve, vamos dizer assim. Então, a questão do pedir ajuda também é algo que eu já falei em algumas lives anteriores. Não quer dizer que você é fraco, pelo menos pelo meu ponto de vista, é muito pelo contrário, porque no momento que eu ia atrás de alguma ajuda, eu precisava criar uma coragem enorme para poder ir atrás das pessoas, explicar o que eu estava passando e aí verificar se a outra pessoa ela poderia me dar algum apoio, alguma ajuda, talvez resposta ou alguma inspiração para seguir na minha ação. Então, entender, né, isso aqui não foi um processo fácil. Na verdade, não foi de uma hora para outra que essas chavinhas foram virando nessa caminhada do aprender a lidar com a minha timidez, porque não é que a gente vai deixar de ser tímido, mas na verdade a gente vai aprendendo a lidar com essa característica, porque ela não é totalmente ruim, mas ela sim, por muitas vezes, ela me bloqueou a realização de alguns sonhos, de alguns projetos. Então, resumindo, o que funcionou para mim para aprender a lidar com essa timidez foi melhorar meu autoconhecimento, melhorar a clareza dos meus valores, entender o que realmente é importante para mim, ter claras as metas, os sonhos, os objetivos que eu gostaria de alcançar. E porque na medida que eu fui melhorando essa clareza de mim, dos meus valores e dos meus sonhos, eu fui percebendo quais eram os passos possíveis que eu poderia dar para seguir em movimento em direção a esses objetivos. Então, que muitas vezes eram planos grandiosos, mas eu conseguia perceber quais eram os pequenos passos que eu poderia dar no momento agora, num momento assim próximo, que poderiam me ajudar a caminhar em direção a esse objetivo, mesmo com essa característica da timidez, mesmo com esse estado introspectivo em que eu me encontro. Eu sei que eu tenho em um grau bem elevado, mas que eu fui entendendo que não poderia ser empecilhos para que eu realizasse meus sonhos, meus objetivos. Esse autoconhecimento eu fui desenvolvendo através de cursos, leituras, treinamentos, conversas com pessoas que já passaram por esse caminho, que já alcançaram esses objetivos que eu tinha em mente, que eu queria conquistar também. Então, essa questão de pedir ajuda foi algo que eu fui, com a prática só, que eu fui melhorando, que eu fui entendendo quanto que era importante, quanto que era, assim, mais uma questão de força do que uma questão de fraqueza. Entender, a partir do momento que eu fui trabalhando esse autoconhecimento, eu fui entendendo melhor os meus medos. E no momento em que eu fui tendo clareza do que eram esses medos, eu fui buscando, não só na minha história, mas também
em outras pessoas ou em outros recursos, como que era possível lidar com esses medos, se era possível lidar com esses medos, se isso era uma coisa geral ou se era uma coisa exclusivamente minha. E se era algum medo que eu já tinha enfrentado, em que situação que ele apareceu e de que forma que eu lidei melhor com esse medo. E também perceber, né, que na verdade, por mais que a pessoa tímida ela busque a perfeição e a aprovação de todo mundo, as pessoas elas são diferentes, elas não têm pensamentos diferentes, têm valores diferentes devido ao histórico familiar, devido ao histórico de vida, de trabalho, todo o contexto que elas tiveram ali de vida. Então, eu fui aprendendo também a entender que a opinião das pessoas ela é muito baseada nisso, né? No histórico de vida delas, nas experiências que elas tiveram, e não necessariamente o resultado das experiências que elas tiveram vai ser o resultado da experiência que eu quero ter. Aí, o que eu vejo que a timidez às vezes me bloqueia para realizar, e que no momento em que eu fui percebendo isso, que nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo reage da mesma forma às coisas que acontecem, né? Então, isso foi me dando uma certa calma, isso foi me dando uma certa tranquilidade, porque realmente não vou poder agradar todo mundo, mas se eu tiver a oportunidade de ajudar alguém aí com essa ação que eu quero tomar, né, com esses vídeos que eu tenho gravado aqui, com o compartilhamento dessas experiências que eu fui tendo, de alguma forma esse esforço todo tá valendo a pena, assim. Então, que as minhas ações elas estejam sempre aí na boa intenção de ajudar as outras pessoas e não necessariamente na vontade, no desejo de agradar todo mundo. Então, e um pensamento que me incomodou bastante durante esses trabalhos de compartilhar esse conhecimento todo, de colocar à disposição tudo isso, toda essa minha experiência de forma compartilhada, né, nesses vídeos. Um pensamento que eu tive, que foi dado, né, num desses cursos e que me impactou bastante, foi no momento em que eu não entro em ação, quem é que eu estou deixando de ajudar, né? Quem é que eu estou deixando de inspirar, de repente? No momento em que eu não compartilho a minha experiência, quem é que eu não estou ajudando, né? Quem é que eu não estou... que não vai se beneficiar com isso que eu estou fervendo na cabeça e não ponho, não expresso de forma alguma. Seja através desses conhecimentos compartilhados, seja através da arte que eu faço, seja através de alguma outra atividade que esteja desenvolvendo, né? Então, no momento em que eu fico paralisada, com certeza eu estou deixando de ajudar alguém que poderia estar se beneficiando com isso. E isso não tem a ver com ego, né? Não tem a ver com essa vontade de aparecer, porque isso é algo ainda que eu tenho que trabalhar bastante. Não é o querer aparecer por aparecer, mas é o compartilhar algo que eu tenho aqui dentro de mim, que eu sei que já me ajudou e que pode ajudar outras pessoas também. Já me ajudou a lidar com uma situação bem delicada de saúde e hoje por ter lidado com isso, é o que me possibilita estar aqui falando com vocês. E para terminar, eu anotei aqui uma frase da Marianne Williamson, que também foi uma frase que eu escutei ali logo no começo desse processo de desenvolvimento pessoal e que também me impactou bastante, né? Que me fez refletir muito em relação às ações que eu estava tomando ou não tomando, para entender um pouco melhor o que era esse meu medo e aos poucos ir percebendo os passos que eu poderia dar para lidar melhor com isso, né? Cada vez mais. Essa frase da Marianne Williamson
diz que o nosso maior medo não é o de sermos incapazes, mas o nosso maior medo é descobrir que somos muito mais poderosos do que realmente pensamos. E que não existe mérito em diminuir os nossos talentos para que os outros não se sintam inseguros ao nosso lado. Porque no momento que a gente deixa de expressar todo o nosso conhecimento, no momento que a gente deixa de compartilhar os nossos aprendizados, o que nos ajudou a superar os desafios, a gente acaba deixando de ajudar outras pessoas a lidar com situações que outras pessoas que possam estar lidando com situações semelhantes às que eu enfrentei. E no momento que não compartilho essas ferramentas que eu usei para superar isso, é como se eu estivesse deixando de ajudar. Eu não estou ajudando as pessoas de uma forma completa, de uma forma verdadeira. Então, isso era uma outra forma de ser egoísta sem estar entrando em ação. Porque muitas vezes eu associava o egoísmo a essa questão de querer só o bem para mim, de querer expressar as coisas única e exclusivamente por minha vontade. Então, eu não sei se está sendo claro isso, mas tem essa ideia geral, né, do egoísmo, que a gente tem que pensar primeiro no outro antes de pensar na gente. Mas também ao longo desses trabalhos todos eu fui entendendo que se eu não estou bem comigo mesma, eu não tenho como entregar algo bom para as outras pessoas, porque eu só posso entregar aquilo que eu tenho dentro de mim. E no momento que eu fiquei sem saúde, aí eu vi que eu não tinha como fazer pelos outros sem que eu estivesse bem comigo mesma. Então, são reflexões e aprendizados que eu fui tendo aí ao longo desse tempo todo. São situações nem sempre confortáveis que eu precisei enfrentar para que eu pudesse entender ou perceber também que existe sim a possibilidade de entregar o meu trabalho, minha experiência, de compartilhar tudo que eu passei de uma forma mais leve, que possa também contribuir com outras pessoas, com mais pessoas, né, vamos dizer assim. E essa questão da timidez eu percebo que é realmente uma trava, foi uma trava que me impedia de entrar em ação, que me impedia, que não me permitia perceber o quanto que eu era capaz e merecedora de conquistar os meus sonhos, porque nessa questão do querer ser perfeita em tudo, por muitas vezes eu deixava de aproveitar oportunidades que surgiam, porque eu não tinha todas as condições atendidas para entrar em ação. E por mais que eu estudasse, por mais que eu fizesse cursos e treinamentos, era um conhecimento que ficava acumulado aí em mim e de alguma forma ele não seguia um fluxo. Eu não conseguia passar isso adiante porque eu nunca me sentia preparada, não me sentia capaz de fazer esse compartilhamento. Mas aí eu percebi que em algumas conversas que eu tinha com pessoas próximas, que isso que eu conhecia, que eu sabia, ou que eu fui aprendendo, de alguma forma ajudava essas pessoas a perceberem onde que estavam as forças delas, onde que estavam as possibilidades, as ferramentas que elas tinham ali próximas a elas, a lidarem com os desafios delas. Eu fui percebendo que sim, eu já tinha o suficiente para entrar em ação e que, na verdade, o aperfeiçoamento dos planos, a gente vai fazendo à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai entrando em ação e à medida que a gente vai recebendo e analisando os resultados e fazendo as análises necessárias para fazer um ajuste aí do direcionamento, um ajuste das ações, um ajuste dos próximos passos para que a gente possa seguir adiante.
na direção dos nossos sonhos, dos nossos projetos, né, da realização dos projetos, dos nossos objetivos. Então era isso um pouquinho que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da timidez. Se vocês gostaram, se vocês tiverem algum questionamento, pode deixar aí um comentário que eu vou dar uma olhada. E se quiserem me chamar para conversar, estou aí à disposição no inbox. Tá? Bom, e é isso. Dá para perceber um pouquinho como que a timidez ainda ela influencia nas minhas ações, mas ela já não mais me bloqueia mesmo para falar, para interagir com as pessoas. Então eu vou encerrando a live por aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Espero ter contribuído um pouquinho para trazer alguma reflexão ou de repente trazer alguma clareza de algum passo que vocês possam dar aí para aprender a lidar um pouco com essa característica que ela é tão presente em muitas pessoas que eu conheço, não só próximas, mas muitas pessoas conhecidas, assim, elas se falam tímidas, né? Então a gente fica até pensando, poxa vida, a pessoa tá aí se expondo o tempo todo, mas ela ainda assim é tímida, então não é algo que realmente justifique a gente ficar paralisado no desenvolvimento, né, dos nossos projetos, mas que no momento que a gente entende o porquê que está parado e se tem alguma possibilidade de lidar com isso, então isso facilita com que a gente se mantenha em movimento, que a gente se mantenha trabalhando pelos nossos projetos e cada vez mais alcance os resultados que a gente busque, tá? Então agradeço a presença de todos vocês. Hoje é segunda-feira, né? Primeira segunda-feira do ano, então espero que todos vocês tenham um ano doce e iluminado e muito feliz, de muitas realizações, e que a gente não precisa esperar passar o carnaval para entrar em ação. A gente pode entrar em ação já desde hoje, tá? O que dizem, né? Hoje, agora, este momento é o melhor momento para que a gente possa fazer alguma coisa para promover as mudanças que a gente quer, para caminhar, para estar em direção aos nossos objetivos, vamos dizer assim, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês. A próxima live vai ser na quarta, vai ser quarta-feira mesmo, então depois de amanhã, às 14h. Mas esses horários eu vou dar uma reajustada agora que passaram as festas, para conseguir encaixar melhor também aqui dentro dos planejamentos das atividades que eu tô fazendo para esse ano aqui, tá bom? Então um ótimo dia para vocês, uma ótima semana, fiquem bem e qualquer coisa é só me chamar aqui que eu sigo caminhando aqui nos meus planos. Então um beijo grande, muita luz e tchau, tchau.